Evangelho segundo o Espiritismo, Preces Espíritas, continuação, título Prevendo Próxima à Morte. Prefácio. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, vida corpórea ainda se não extingue do todo, e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, penosas e dolorosas é a separação, e cheia de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Prece. Meu Deus, creio em Ti, na Tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas um envoltório perecível de minha alma, e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro de pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra. Honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo enfim que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem, que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de te lançar sobre mim o manto de tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo consigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência. Sei que me não é defesa para sempre a esperança, e que pelo trabalho alcançarei o fim mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e o meu anjo da guarda, aos quais dentro em pouco verei como eles me veem. Sei que se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me, meu orgulho, a minha dureza, minha injustiça, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento. E peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixes falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se.
3. Prece por outrem, por alguém que esteja em aflição. Prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Mas fora ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar qualquer consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio aos bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer. Prece. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano de tal, se assim for de tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem ser poupadas, fazei compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro ele as tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desejo que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos. Ele tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que eu ajude a manter-se corajoso. Titulação de graça por um benefício concedido a outrem. Prefácio. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que eu não haja solicitado por meio da prece. Prece. Meu Deus, sê bendito pela felicidade que adveio a fulano. Bons Espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de se não envaidecer, a fim de que esse bem não refunde de futuro em prejuízo seu. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço afaste do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Prefácio. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. É sublime essa máxima da caridade cristã. Mas anunciando-o, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhe esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal, que nos façam que lhes paguemos com bem esse mal. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Prece. Meu Deus, perdoa Cicrano e Beltrano, o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo, me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que ele chegue, a fim de que não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons Espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração. Porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com bem o mal e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazer por orgulho ou ostentação
abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois nesse caso eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos. Prefácio. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Prece. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de fulano. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer-me. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo suas obras. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis, quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. São Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 a 12. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus capítulo 10, versículo 28. Prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a liberdade de pensar, que abrange a da consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor do próximo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, e o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que no fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é a senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse embora uma religião, por que se não teria a liberdade de dizer-se espírita, como se tem de dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com o desenvolvimento e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é por cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-no até nos seus mais íntimos sentimentos, das suas mais caras afeições. Lança-se a desunião das famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos perseguiriam. Constitui uma prova para a vossa fé,
porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Prece. Senhor, Tu nos deste pela boca de Jesus o Teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como prova para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora de tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Por uma criança que acaba de nascer. Prefácio. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. O que se encontra na erraticidade, aguardam que Deus lhes permita volver a uma existência que lhe proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionadas à maneira porque empregue o tempo que haja de estar na terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Prece, para ser dita pelos pais. Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente, que nos mandaste. É um depósito que nos foi confiado, e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos que hão de povoar a terra, obrigado, meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal por culpa nossa, responderemos por isso, visto que então teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se este Filho nos vem como provação para nossos espíritos, faça-te a tua vontade. Bons espíritos que presidistes o seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai deles o mau espírito que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que eu espero na terra. Outra oração. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina minha inteligência a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para acender a tua paz. Outra. Deus de bondade, pois que te aprove permitir que o espírito dessa criança viesse de novo sofrer as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe luz a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te.
Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere e na fonte das tuas sábias instruções, que sob a égide do teu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante, que o ilumine através dos escolhos da vida. Enfim, saiba apreciar todos a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família e que confiaste essa alma, para que ela aprenda a importância da sua missão e faça que germinem nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece, em nome e pelos merecimentos daquele que disse: Deixai, venha a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham.